Vamos então resolver o conjunto de exercícios F36 de figuras geométricas sobre paralelogramo e papagaio. Este conjunto de exercícios tem 3 perguntas, algumas das quais com mais do que uma linha. Vamos começar aqui pela nossa primeira pergunta. Em papel quadriculado, assinala 3 pontos A, B e C não colineares. Desenha, usando a régua e esquadro, um paralelogramo ABCD. Pois bem, temos aqui o esquema em termos de GeoGebra. Temos os dois pontos, que definem uma reta, e portanto um dos lados, o lado AB, e temos um ponto exterior a essa reta, o ponto C. Com o ponto C, podemos definir o segundo lado, ou com o ponto B, e definindo então o lado BC, ou com o ponto A, definindo então o lado AC. Vamos então definir com o ponto B o lado BC. Tendo já dois dos lados não paralelos, o lado AB e o lado BC, traçando as respectivas paralelas, passando por A ao lado BC, temos aqui mais uma paralela, e depois passando por C, paralelo ao lado AB, vamos obter o quarto vértice. Tendo os 4 vértices, temos o paralelogramo definido. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra. Portanto, com os pontos AB, definimos esta reta, a reta AB, e por conseguinte o lado AB. Depois temos aqui o lado BC, e agora traçamos as paralelas ao lado BC passando por A, e paralelo ao lado AB passando por C. Obtemos o quarto vértice, o vértice D. Podemos então definir os lados AD e os lados CD. Temos então o paralelogramo definido. Qualquer que seja a posição do ponto C, nós temos sempre um paralelogramo, em particular, se este ângulo for reto, temos um retângulo. Vamos à segunda questão. Em papel quadriculado, desenhe um segmento de reta AB, cá está o segmento de reta AB, e assinala um ponto C exterior, seja aqui este ponto C, ao segmento de reta AB. Desenhe um paralelogramo cujos vértices sejam A, B, C e D, quantas soluções diferentes se podem apresentar. Portanto, nós vamos verificar que podemos construir 3 soluções, há 3 hipóteses. Não é? Imaginamos então o nosso segmento de reta AB, que é um dos lados, e vamos supor que definimos com o ponto C o lado AC. Então já temos aqui dois lados não paralelos do paralelogramo. A partir do ponto C traçamos a paralela a AB e a partir do ponto B traçamos a paralela a AC. Definimos o quarto vértice D, temos então o paralelogramo definido. A segunda solução, em vez de definir o lado AC, podemos definir o lado BC. E então o paralelogramo toma outro aspecto. A partir do ponto C traçamos a paralela a AB e a partir do ponto A traçamos a paralela a BC. Definimos então o quarto vértice, o vértice D. Temos então o nosso paralelogramo definido. A terceira hipótese será o caso em que AB não é um lado, mas é uma diagonal. E então com o ponto C nós definimos dois lados, o lado AC e o lado BC. Neste caso nós vamos ter aqui um retângulo. Poderia não ser, se fosse aqui o ponto C exterior, esta reta seria um paralelogramo. A partir do ponto A traçamos a paralela a BC e a partir do ponto B traçamos a paralela a AC. Definimos o quarto vértice. Portanto, neste caso temos sempre 3 hipóteses. Duas em que o AB é um dos lados e a terceira em que o AB é uma das diagonais. Temos aqui o slide do GeoGebra estático, em que nós temos a primeira hipótese, com o ponto C definimos o lado AC e depois conseguimos determinar o quarto vértice. Outra hipótese, com o ponto C definimos o lado BC e definimos então também o nosso paralelogramo. E na terceira hipótese temos o caso em que AB não é um dos lados, mas é diagonal. E portanto obtemos neste caso um retângulo, pelo facto do ponto C estar nesta posição, mas poderia não ser, não é? Vamos ver então dinamicamente. Temos então o nosso lado AB e um ponto exterior C. Temos o primeiro caso. Paralela a AB, paralela a AC. Definimos então o quarto vértice. O segundo caso, em que começamos por definir o lado BC e depois, traçando as paralelas a AB e a BC, definimos o nosso quarto vértice, neste caso o ponto E. A terceira situação, temos o caso em que a AB é uma diagonal e obtemos então aqui um retângulo.
Vamos já fazer variar a posição do ponto C e verificarmos que se o ponto C estiver noutra posição, nós aqui já não temos um retângulo, temos um paralelogramo. Cá está. As três hipóteses, não é? Fazendo variar agora a posição do ponto C. Cá está. Já não é um retângulo, não é? Vamos à terceira questão. Desenhe em papel quadriculado o ponto O. Cá está o ponto O aqui. Neste caso desenhamos no lado oposto, ao segmento reto AB, mas é indiferente. Que representa o centro do paralelogramo. Desenha um dos seus lados, o lado AB. Como sugere, completa o paralelogramo ABCD. Pois bem, como é que nós fazemos isto? E veremos já dinamicamente à frente em termos de GeoGebra. Traçamos a semirreta AO. É? Traçamos a semirreta ABO. Depois marcamos aqui o ponto D à mesma distância do ponto B relativamente ao ponto O, isto é, o segmento de reta OB tem o mesmo comprimento que o segmento de reta OD. Depois marcamos aqui o ponto C de modo que o segmento de reta OC tenha o mesmo comprimento que o segmento de reta OA e, portanto, temos os 4 vértices do paralelogramo definido. Portanto, vamos obter qualquer coisa deste género. Em termos dinâmicos, vamos ver como é que se faz. Traçamos a semirreta AO, depois a semirreta BO. Sob a semirreta AO vamos marcar o ponto C à mesma distância do ponto A relativamente ao ponto O, traçando uma circunferência centro O e raio AO, determinamos o ponto C. Do mesmo modo, com a circunferência OB, determinamos aqui o ponto D. Temos 4 vértices definidos, temos o paralelogramo. Fazendo variar o centro, o ponto O, obtemos infinitas soluções. Pronto, cá está uma delas. Vamos ao quarto problema. Num losango, uma das diagonais mede 6 cm e forma com um dos lados um ângulo de 40 graus de amplitude. Constrói esse losango justificando a construção. Portanto, vamos considerar este croquis aqui. Temos aqui a diagonal AB, com um comprimento de 6 cm. Imaginemos que a partir de um dos vértices, por exemplo, neste caso, se escolhi o vértice A, traçamos uma semirreta que faz com este segmento reto um ângulo de 40 graus, que é um dos dados do problema. Portanto, nós sabemos que alguns nesta semirreta vai estar o nosso ponto C, que vai definir o segundo lado do losango. Nós sabemos que a diagonal AB é perpendicular à diagonal CD. Portanto, pelo ponto médio do segmento reto AB, marcamos aqui o ponto M, ponto médio, e traçamos a perpendicular. Esta perpendicular vai intersetar com esta semirreta AC e vamos definir aqui o ponto C. A partir daqui definimos o lado BC e depois, traçando as paralelas a BC e a AC, definimos o quarto vértice, neste caso o ponto D. Portanto, a figura ABCD é um losango. Vamos ter qualquer coisa em termos dinâmicos deste género, né, que vamos ver já em seguida. Portanto, imaginemos que nós vamos traçar aqui o segmento de reta com um determinado comprimento, AB, que é a nossa diagonal. Definimos neste seletor. Neste caso, comprimento 6 unidades de comprimento, 6 cm. Vamos marcar um ângulo de 40 graus, a partir daqui do vértice A. Temos esta reta. Certo? Podemos definir um ângulo qualquer, neste caso, o nosso caso é 40 graus. Portanto, esta semirreta AB vai ser um dos lados do losango. Definimos aqui o ponto médio do segmento reta AB, a outra diagonal, vai intersetar aqui esta semirreta, temos mais um vértice, o vértice C. Traçamos aqui esta reta, que vai ser a reta suporte do lado BC, e depois traçando as paralelas a BC e AC, obtemos o quarto vértice, o ponto D.
temos o nosso losango definido. Este ponto B pode estar em qualquer posição, não é? Nesta circunferência, mantém o raio de 6 cm. Cá está fazendo variar o raio, nós variamos, e do mesmo modo fazendo variar aqui o ângulo, não é? Fazemos variar a diagonal menor, ou pode passar a ser a maior, e portanto modifica a forma do losango. Portanto, como podem ver, a construção é bastante simples. Vamos à quinta linha, a última desta pergunta. Constrói um paralelogramo cujas diagonais medem 4 e 6 cm e em que um dos ângulos por elas formados mede 120 graus de amplitude. Aqui por lápis, não sei onde é que fui buscar, em vez de considerar 6 cm, considerei 7. Pois bem, mas é a mesma coisa, não é? Portanto, o que é que nós fazemos? Traçamos a primeira diagonal, a diagonal AB, com 4 cm de comprimento. Depois definimos o ponto médio desta diagonal, aqui o ponto M, e por este ponto traçamos uma reta que faz 120 graus de amplitude. Portanto, este ângulo 120 graus. Sobre esta reta a verde, vamos marcar os pontos C e D, de tal modo que o segmento reta MC tenha o mesmo comprimento que o segmento reta MD, que deveria ser, portanto, 6 dividido por 2, mas eu por lápis considerei 7, será, neste caso vai aparecer 7 dividido por 2, ou seja, 3,5. Com os 4 pontos A, B, C e D, traçamos o paralelogramo. Portanto, vamos obter qualquer coisa deste género. Em termos dinâmicos, no GeoGebra temos aqui vários seletores. Temos o seletor da diagonal, que define o comprimento desta diagonal. O segundo seletor, que define o comprimento da segunda diagonal. E depois o ângulo alfa, que define o ângulo entre as duas diagonais. Portanto, em termos dinâmicos, pode-se construir um exercício deste tipo. Vamos ver em termos dinâmicos como é que funciona. Definimos o comprimento da primeira diagonal, neste caso 4 cm. Assim, AB. Depois definimos aqui o ponto médio deste segmento de reta AB, o ponto M. Por este ponto traçamos uma reta que faz um determinado ângulo, neste caso um ângulo de 120 graus, que também pode ser alterado com este terceiro seletor. Pronto, temos os nossos 120 graus e sobre concentre neste ponto e raio igual a metade da diagonal, do comprimento da segunda diagonal, traçamos neste caso 7, temos um raio de 3,5, definimos os pontos C e D. Temos os 4 vértices definidos, ou seja, podemos traçar o nosso paralelogramo. É evidente que fazendo variar agora ou a diagonal, o comprimento da diagonal 1 ou diagonal 2 e a amplitude do ângulo, nós obtemos infinitas soluções para este tipo de construção. Claro que no nosso caso nós temos os resultados perfeitamente definidos. Neste caso o dado da diagonal 1 é 4, aqui o diagonal 2 é 7 e o ângulo é 120 graus. Vamos ao conjunto 2 de exercício. Justifica as seguintes afirmações. Vamos ver aqui a primeira. Um losango é um papagaio. Ora, vamos recordar as propriedades do papagaio. Portanto, o papagaio é um quadrilátero com dois pares de lados consecutivos geometricamente iguais. No caso deste lado tem o mesmo comprimento que este, portanto é geometricamente igual, e este par aqui também é geometricamente igual. No caso do losango, é um caso particular do papagaio que tem os 4 lados geometricamente iguais. Em vez de termos pares iguais 2 a 2, temos estes dois iguais e estes dois iguais. Temos 4 iguais no total. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Temos aqui um exemplo de um losango e de um papagaio, em que as diagonais são iguais, diagonal 8 e diagonal 12, 8 e 12, e o que é que nós verificamos? Verificamos que o ponto médio da diagonal menor e o ponto médio da diagonal maior coincidem, enquanto que no papagaio existe uma excentricidade entre o ponto médio da diagonal menor, que é este ponto aqui, e o ponto médio da diagonal maior, que é este ponto PY. Portanto, existe esta excentricidade aqui. Portanto, o que faz com que os lados que estão deslocados para essa excentricidade sejam mais compridos. E, portanto, deixemos de ter um losango e passamos a ter um papagaio. Portanto, estes dois lados são iguais, mas mais compridos que
estes dois aqui de baixo. Porquê? Porque a excentricidade está para a parte de cima. Portanto, no losango as diagonais bissetam-se, as duas, portanto, são intersetadas no ponto médio, enquanto no papagaio apenas a diagonal menor é bissetada, a outra não. Né? Portanto, senão teria que passar aqui a diagonal menor e não passa, não passa aqui em baixo. Certo? Em termos dinâmicos, no GeoGebra podemos ver isso. Temos aqui o primeiro seletor para a primeira diagonal, o segundo seletor azul para a outra diagonal, fazendo variar os comprimentos. Temos figuras diferentes, como é evidente. Definimos então aqui o comprimento da diagonal menor, que é no fundo o raio é igual ao dobro do raio desta circunferência. Depois o mesmo para a diagonal maior, que é o dobro do raio desta circunferência, fazendo variar a excentricidade. Está aqui neste terceiro seletor. Se a excentricidade for nula, temos um losango, que é este caso. Se houver a excentricidade ou para cima ou para baixo, passamos a ter um papagaio. Já está. Portanto, os lados são mais compridos para o lado em que existe a excentricidade. Neste caso é para baixo. Neste caso temos um losango, a excentricidade é nula. Aqui é um papagaio. Mais compridos estes dois lados para o lado da excentricidade. Vamos à linha 2. Os quadrados são quadrilados com diagonais perpendiculares, geometricamente iguais e que se bissetam. Vamos recordar as propriedades do quadrado. Portanto, o quadrado é um quadrilátero em que as diagonais são perpendiculares, portanto fazem ângulos de 90 graus, são geometricamente iguais, isto é, têm o mesmo comprimento e que se bissetam, isto é, intersetam-se nos seus pontos médios. Enquanto o retângulo é um quadrilátero em que as diagonais não são perpendiculares, portanto esta diagonal não é perpendicular a esta, são geometricamente iguais, isto é, têm o mesmo comprimento e bissetam-se, isto é, intersetam-se nos respectivos pontos médios. Temos então que provar três coisas. Primeiro, que as diagonais são perpendiculares, não é assim? A segunda, que as diagonais são geometricamente iguais. E a terceira, que as diagonais se bissetam. Então, vamos à primeira questão. Vamos então provar que as diagonais são perpendiculares. Se ABCD, portanto, ABCD é um quadrado, nós, de acordo com as propriedades do quadrado, sabemos que o quadrado tem 4 ângulos retos, não é assim? Os lados opostos são paralelos e geometricamente iguais, isto é, o lado AB é igual ao lado CD e é paralelo, assim como o lado AD é paralelo ao lado BC e também é geometricamente igual, e que tem 4 eixos de simetria. Portanto, este eixo de simetria BD, o eixo de simetria AC, o eixo de simetria M1, M3 e o eixo de simetria M2, M4. Por exemplo, para o vértice B, o que é que nós podemos demonstrar? Isto seria para qualquer um dos outros vértices. Se o ângulo em B é igual a 90 graus, pelo eixo de simetria BD, nós podemos dizer que este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais e igual a metade da amplitude de 90 graus. Isto é 45 graus, certo? Ou seja, o ângulo ABM, que é este ângulo aqui, é exatamente igual ao ângulo CBM, 45 graus. Sendo assim, se estamos perante um triângulo neste caso aqui BCM, temos aqui o ponto O, mas seria M, nós estamos aqui a considerar, BCM, se a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, nós temos aqui 45 mais 45 são 90, portanto aquele ângulo é 90. Se este ângulo formado entre esta diagonal e esta é de 90 graus, significa então que as diagonais são perpendiculares. Reparemos que os ângulos formados pelas diagonais são verticalmente opostos. Isto é, este ângulo é 90 graus, este aqui também é 90. Se a soma destes dois é 180, os outros dois também são iguais, será 360 menos 180 dá 180, a dividir por 2 dá 90. Portanto, temos aqui 4 ângulos de 90 graus. A segunda prova é que as diagonais são geometricamente iguais. Se ABCD é um quadrado, isto é, os ângulos nos seus vértices são ângulos retos, 90 graus, e sabendo que AC
e BD são eixos de simetria. Pelo critério ângulo-lado-ângulo, podemos dizer então que o triângulo MAB, que é este triângulo de cima, é geometricamente igual ao triângulo MBC, é geometricamente igual ao triângulo MCD e geometricamente igual ao triângulo MAD. Neste caso são triângulos geometricamente iguais. Nós sabemos que em triângulos geometricamente iguais, a ângulos iguais, neste caso 45 graus, opõem-se lados iguais. Portanto, a este ângulo de 45 opõe-se este lado, que é exatamente igual a este. E por conseguinte, os segmentos de reta MA, MC e MB e MD são todos iguais. Logo, se são todos iguais, significa que o ponto onde eles se intersetam é o ponto médio. Está provado que as diagonais são geometricamente iguais. A terceira prova é que as diagonais se bissetam. Portanto, está implicitamente na linha anterior. Se MA é igual a MC, igual a MB e igual a MD, nós já vimos na linha anterior, e se AC é uma diagonal e BD é outra diagonal, então podemos dizer então que AC é igual a MA mais MC. Portanto, está definido aqui, estes dois segmentos são iguais. Assim como o segmento reta BD é igual a MB mais MD. Cá está. Este segmento de reta AC é a soma destes dois segmentos de reta iguais, assim como o segmento de reta BD é a soma destes dois segmentos de reta iguais. Sendo assim, se o ponto M é o ponto médio do segmento de reta AC e se o ponto M é o ponto médio do segmento de reta BD, então está provado que as diagonais se bissetam, isto é, intersetam-se nos respectivos pontos médios. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra este problema. Temos aqui o seletor que define o comprimento do lado do quadrado. Vamos traçar aqui o quadrado, para construir o quadrado. Sabemos que os ângulos nos vértices são ângulos retos, 90 graus. Temos os eixos de simetria, os 4 eixos de simetria. E temos aqui o primeiro triângulo, geometricamente igual aos outros 3. Cá está o primeiro. Depois vamos ter aqui o segundo, o triângulo MAB, o triângulo MAD. Este aqui não é o ponto O, é o ponto M, por lá se pus O, será o ponto M. E depois o triângulo MCD. Portanto, com base nestes 4 triângulos geometricamente iguais, nós conseguimos comprovar todas as afirmações que são solicitadas no problema. Terceira questão. Num losango, cada diagonal bisseta os ângulos internos que têm os vértices nos seus extremos. Ora bem, antes de iniciar a prova, vamos analisar o seguinte. Sabendo que ABCD é um losango, este losango tem dois eixos de simetria. O eixo é 1, que é este que passa pelos pontos AB, e o eixo de simetria é 2, que passa pelos pontos CD. Pelo eixo de simetria é 1, podemos dizer que MA é igual a MB. Não é? E pelo eixo de simetria é 2, podemos dizer que MC é igual a MD. Por outro lado, sabemos que os lados são geometricamente iguais. Isto é, o lado AC é igual ao lado BC, assim como o lado BD é igual ao lado AD. E os 4 lados são geometricamente iguais. Pelo critério LLL, isto é, lado, 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 podemos dizer que o triângulo ACM, que é este triângulo aqui da esquerda, é geometricamente igual ao triângulo BCM, e do mesmo modo o triângulo ADM, que é este de baixo à esquerda, é geometricamente igual ao triângulo BDM, que é o de baixo do lado direito. Sendo assim, podemos provar então que a diagonal CD bisseta os ângulos em C e em D, e que a diagonal AB bisseta os ângulos em A e B. Vamos então à anterior. Vamos então provar que a diagonal CD bisseta os ângulos em C e D. Aqui tem um prolapso, eu troquei a anotação dos pontos. Em vez de meter aqui no GeoGebra o ponto C e em baixo o ponto D, como está aqui no nosso croquis, e é com base no croquis que nós estamos a fazer aqui a análise de prova, mas de qualquer modo, portanto, vocês fazem essa conversão.
Portanto, se o triângulo ACM, que é este triângulo de cima, é geometricamente igual ao triângulo do lado direito, BCM, significa então que MA é exatamente igual a MB. Nós sabemos que em triângulos geometricamente iguais, a lados iguais, opõem-se ângulos iguais. Isto é, o ângulo ACM, que é este ângulo roxo, é exatamente igual a este ângulo vermelho, o ângulo BCM. Se por outro lado o ângulo em C é a soma destes dois, então não há dúvida que os ângulos, a diagonal bisseta o ângulo em C. Do mesmo modo, para o conjunto de dois triângulos de baixo, o triângulo ADM é geometricamente igual ao triângulo BDM, o que significa que MA é igual a MB. Do mesmo modo, este ângulo ADM, que é este ângulo roxo, é exatamente igual a este ângulo vermelho, isto é, BDM. Se o ângulo em D é igual à soma dos dois anteriores, significa, e se eles são iguais, significa então que a diagonal também bisseta o ângulo em D. Portanto, está aprovado. Do mesmo modo, fazendo uma demonstração do mesmo tipo para a outra diagonal, podemos dizer se os triângulos ACM, que é este triângulo de cima, é geometricamente igual àquele do lado direito, então MC é igual a MD. E nós sabemos que em triângulos geometricamente iguais, a lados iguais, opõem-se ângulos iguais. Isto é, o ângulo CAM é igual ao ângulo DAM. E se por outro lado o ângulo em A é a soma destes dois ângulos, então, e eles são iguais, então significa que a diagonal bisseta o ângulo em A. Do mesmo modo, para o vértice B, nós podemos dizer então que a diagonal bisseta o ângulo em B. Podemos então concluir que num losango, a diagonal maior CD bisseta a diagonal menor AB. Logo, os ângulos nos extremos, que são estes, os ângulos em C e D, são, entre os lados adjacentes são iguais. Do mesmo modo, a diagonal menor, a diagonal AB, bisseta a diagonal CD. Logo, os ângulos extremos, entre os lados adjacentes, são iguais. Cá está, né? 63, 63, 63, 63, assim como nos anteriores, 26, 57, 26, 57, 26, 57, 26, 57. Enquanto no papagaio a diagonal maior CD bisseta a diagonal menor, neste ponto aqui, logo os ângulos dos extremos adjacentes são iguais, cá está 15,52, 15,52, 68,2, 68,2, mas a diagonal menor não bisseta a diagonal maior. Logo, os ângulos nos extremos dos lados adjacentes são diferentes. Cá, temos então 21,8 e 74,48. Não são iguais. E este também, que é igual a este, não é igual ao outro de cima, que é 74,48. Vamos então ver em termos de GeoGebra, dinamicamente, fazendo variar as dimensões das diagonais do losango, verificamos que as diagonais bissetam os ângulos dos extremos. Cá está, 68,96, 68,96, também é igual àqueles dois, e em cima 21,4 é igual aos outros. Fazendo variar, verificamos que a regra é sempre a mesma. A excentricidade é zero. Se a excentricidade não for zero, estamos perante um papagaio. Neste caso, só a diagonal maior é que bisseta os ângulos dos extremos. A diagonal menor não. Porquê? Porque não passa pelo ponto médio da diagonal maior. Quando a excentricidade é igual a zero, neste caso temos um losango, assim sim, já bisseta os 4 ângulos, as respectivas diagonais. Vamos à quarta pergunta, então. Um paralelogramo com um ângulo reto é um retângulo. Temos que provar isso. Recordemos então que num paralelogramo os ângulos adjacentes são suplementares. Se um deles for reto, significa que o outro também o é. Portanto, 180 menos 90 dá 90. Por outro lado, se num paralelogramo os ângulos opostos são iguais, portanto este ângulo é igual àquele e este é igual àquele, então os outros dois ângulos também são retos. Portanto, sendo os 4 ângulos retos, estamos perante um retângulo. Portanto, podemos concluir que os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são retos.
Vamos então provar isso. Sabendo então que ABCD é um paralelogramo e que a soma das amplitudes dos ângulos A e B é igual a 180 graus, portanto os ângulos adjacentes são suplementares, se o ângulo A for 90 graus, e sabendo que os ângulos opostos são iguais, isto é, A é igual a C e B é igual a D, então podemos concluir que o ângulo B também é igual a 90 graus. Se os quatro ângulos são 90 graus, portanto, se o ângulo A é igual a 90, C é igual a 90 e B é igual a 90, o que significa que D é igual a B também é igual a 90, isto é, os quatro ângulos são ângulos retos, então o quadrilátero que nós estamos a analisar é um retângulo. Portanto, os paralelogramos são quadriláteros cujos ângulos adjacentes são suplementares, 50 mais 130 dá 180, e cujos ângulos opostos são iguais, 50 igual a 50, 130 igual a 130. Enquanto nos retângulos, estes têm ângulos internos igual a 90 graus, portanto, os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são retos. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos então ver. Se tivermos um dos lados do paralelogramo, AB, definindo o primeiro ângulo, nós temos automaticamente os outros ângulos definidos. Né? Sabemos que estes dois são suplementares e os opostos são iguais. Traçando as paralelas, temos o paralelogramo definido. Cá está, não é? Ângulos adjacentes são suplementares, 145 mais 35, e os opostos são iguais. Se fizermos variar este ângulo alfa, de tal modo que ele seja reto, significa que sendo este reto que ele também vai ser, os opostos também são, temos quatro ângulos internos retos, estamos perante um retângulo. Cá está, não é? Variação do ângulo alfa. E as duas regras. Ângulos adjacentes suplementares, ângulos opostos iguais. Caso particular, se o alfa for 90 graus, este também será 90 e os opostos também 90, ou seja, os quatro internos serão 90 graus, estamos perante um retângulo. Vamos então ao último exercício deste conjunto de exercícios. Num quadrilátero convexo PQRS, os ângulos opostos são geometricamente iguais e o ângulo interno de vértice em P mede 110 graus de amplitude. Determina a amplitude dos restantes ângulos internos e classifica o quadrilátero. Temos então aqui o quadrilátero PQRS, convexo, de ângulos opostos iguais. Sabendo que o ângulo P mede 110 graus, então significa que o ângulo R também medirá 110 graus, não é assim? E como estes dois ângulos são opostos, significa que as suas amplitudes serão iguais a metade da diferença dos 360 graus para a soma dos outros dois. Não é assim? Portanto, será 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, equivalente a dois triângulos, menos 2 vezes 110, a dividir por 2, dá 70 graus. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: qual o nome deste quadrilátero? Depende. Se o comprimento PS for igual a PQ, estamos perante um losango. Porquê? Porque neste caso PS é igual a SR e PQ é igual a QR. E como eles são iguais entre si, estamos perante um losango. Isto é, um quadrilátero com ângulos opostos iguais e os quatro lados geometricamente iguais. Se PS for diferente de PQ, isto é, for de comprimentos diferentes, então neste caso PS será igual a RQ e PQ será igual a SR. Mas estes dois pares serão diferentes. Estaremos perante um paralelogramo. Vejamos aqui. Se PS for igual a PQ, este comprimento, este lado, tiver uma medida diferente deste, estamos perante um paralelogramo. Ângulos opostos iguais e, neste caso, o lado PS é igual ao lado RQ e o lado PQ é igual ao lado SR. Se os comprimentos forem diferentes, isto é, se PS for igual a PQ, estamos perante um losango. Para além dos ângulos opostos serem iguais, os quatro lados são geometricamente iguais. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra. Temos aqui então a construção do quadrilátero. Temos aqui um lado com determinado comprimento, o lado PS,
e um ângulo de, neste caso, 110 graus, não é? Cá está, neste caso, o comprimento PQ pode ser diferente ou igual ao comprimento PS. Neste caso é diferente. Se é diferente, traçando as paralelas, nós temos um paralelogramo. Ângulos opostos iguais e os lados não são os 4 iguais, são iguais 2 a 2. Se, no entanto, os comprimentos forem iguais, isto é, PS igual a PQ, isto é, 25, 25, então estamos perante um losango. Ângulos opostos iguais e os 4 lados geometricamente iguais. Fazendo variar um dos lados, neste caso o PS, passamos de um losango para um paralelogramo. Do mesmo modo aqui. São medidas diferentes, logo estamos perante um paralelogramo. Lados iguais, PS igual a PQ, estamos perante agora um losango.